Bom dia. Hoje são 16 de julho de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja as duas expressões aí. Para eu ou para mim? Qual das duas aí é a correta? Para eu ou para mim? Eu digo assim: traga um livro para eu ou traga um livro para mim. Qual das duas estão corretas? Uma aí está errada. Veja o quadro que fiz. Acima à esquerda, eu, pronome pessoal reto, eu. E à direita, acima, à direita, um pronome pessoal oblíquo tônico, mim. Oblíquo tônico. Oblíquo tônico. O pronome oblíquo, esse mim, jamais será sujeito. O eu sempre será sujeito. Olha a diferença aí, para você não confundir. Então vamos lá. Eu, coloquei aí, eu atua sempre como sujeito de uma oração. Sempre. O eu é o sujeito. Nunca o complemento. Nunca. Nunca ele ficará como um objeto direto, como um objeto indireto, certo? Como um complemento nominal, nunca. O eu sempre será sujeito. Olha a diferença do eu para o mim. Então, eu, sempre sujeito. E sem preposição, o eu. Sem preposição. Já o mim é diferente. O mim será sempre complemento, nunca sujeito. Sempre complemento. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, etc. Esse mim será sempre complemento. E além disso, sempre vem com preposição. Olha a diferença. Sempre com preposição. O eu não. O eu não aceita preposição. Então é fácil você entender isso e não errar mais. O eu atua sempre como sujeito. Sempre como sujeito. O mim atua sempre como complemento, jamais como sujeito. E o eu sem preposição e o mim sempre com preposição. Então, se você entender isso aí, você não vai errar mais. Veja os exemplos. Na letra A, eu pergunto: você gosta de mim? Olha a pergunta aí. Você vai usar de mim aí e não de eu. Você gosta de mim? Eis o correto. O errado seria: você gosta de eu? Porque aí mim, hein, gente? Olha o mim aí. O que é que vem antes de mim? Veja aí. Vem o de, ó. Você gosta de quem? De, olha a preposição de mim. Então veja lá em cima a regra. O mim vem sempre como complemento, aí é um complemento. O sujeito aí é você. O sujeito da oração aí é você, nunca o mim. Você gosta de mim? Sujeito, você. E de mim, olha aí, mim, antes de mim vem a preposição. Então o mim sempre exige não, ele sempre vem ao lado de uma preposição que ele é anterior. Então, antes de mim, você tem a preposição de. Então, com preposição, sempre o mim. Nunca você vai usar o eu. Olha a preposição de. Exemplo B. Telefonaram ontem para mim. Corretíssimo. E não telefonaram ontem para eu. Muita gente erra isso aí, gente. Isso é comum, esse erro. Telefonaram ontem para eu. Não pode ser para eu. Por quê? Veja aí. Telefonaram ontem para é uma preposição. Se para é uma preposição, então só pode colocar aqui, eu posso colocar apenas o mim. Porque o mim, ele vem depois de uma preposição. Olha a preposição aí, para. Para é preposição. Então, só posso colocar o mim. Telefonaram ontem para mim.
Viu aí? O exemplo na letra C. Fez tudo por mim. Olha aí o correto. Fez tudo por mim. Veja aí porque eu coloquei mim aqui e não eu. Porque o eu não pode aqui vir, antes do eu não pode vir uma preposição. Se aparece a preposição por é uma preposição. Então depois dele, dessa preposição, eu só posso colocar o mim e não o eu. Viu aí? Fez tudo por mim e não fez tudo por eu. Outro exemplo. Este livro é para mim. Olha aí, mim de novo. Por que mim? Por causa aí, antes dele vem uma preposição. A preposição para. Este livro é para. Aí eu coloco. É preposição para? É. Então eu só posso colocar o mim. O eu não aceita preposição. Aí ficou, este livro é para mim, o correto. O errado seria, é para eu. Errado. O exemplo da letra E. Este livro é para eu ler. Agora veja aqui. Eu estou dizendo que o eu não aceita preposição antes dele. E aí existe uma preposição, a preposição para, antes do eu, entendeu? Existe a preposição para. Eu acabei de dizer que o eu não aceita preposição, mas aqui apareceu uma preposição. Só que essa preposição aqui, para, não é relativa ao pronome eu. Essa preposição, ela é relativa a uma oração que se inicia aqui, que é outra oração. Aqui são duas orações, veja. Este livro é, olha o verbo aí, é ser. Este livro é. Isso aí é uma oração, oração principal. Já a outra oração, para eu ler. Para eu ler é outra oração. Olha o verbo ler. São duas orações aqui. Então esse para eu ler não é uma preposição que está apenas ao lado do eu, não. Essa preposição aí, para, inicia uma oração aqui subordinada. Nessa oração, para eu ler, o sujeito aqui é eu. É o eu. Quem vai ler? Eu. Eu vou ler. Então o sujeito aqui nessa oração, para eu ler, o sujeito é eu. Então veja, o eu sempre funciona como sujeito. Então veja a diferença. Este livro é para mim, eu posso dizer, este livro é para eu ler. Olha a diferença. Grave bem uma coisa, você tem para mim e para eu ler. Quando você tem para mim, você vai usar sempre o mim. Agora, quando depois de mim, aqui, ou de eu, aparecer um verbo, que é o caso aqui, ó, ler, aí essa regra é infalível. Quando aparecer um verbo, depois da palavra que você mentaliza, se é mim, se é eu, se você colocar um verbo, que é o caso aqui, ó, ler, então será eu. Veja, eu digo assim, na letra D, ó, este livro é para mim. Está corretíssimo. Só o mim aí. Agora, quando eu digo este livro é para eu ler, olha aí, vai aparecer um verbo depois aí da expressão mim ou eu. Então, se aparecer um verbo depois dessa expressão, então você colocará sempre eu e não o mim, entendeu? Vou explicar isso melhor. Na letra F, veja aí, nada existe entre mim e você. Está corretíssimo. Nada existe entre mim e você. Por que eu coloquei mim aqui, gente? Por que eu coloquei mim e não eu? Porque, veja, a preposição entre, a preposição aqui, ó, entre é uma preposição. Nada existe entre, é uma preposição. Se é uma preposição, então depois dela eu só posso colocar o mim e não o eu. Então, nada existe entre mim e você. Estaria errado se eu dissesse, nada existe entre eu e você. E muita gente diz isso, né? Entre eu e você. Não. Entre eu, não.
porque o eu não aceita preposição antes, só o mim. Então, apareceu a preposição, use o mim e jamais o eu. Mas se vier um verbo depois disso, então você vai usar o eu. Vamos lá. Outro exemplo. Sugeriram um trabalho para mim. Corretíssimo. Errado seria sugeriram um trabalho para eu. Estaria errado. Por que usei mim aqui e não eu? Porque a regra diz, antes de mim, sempre preposição. Olha a preposição aqui, para mim. Para mim. Olha a preposição. Então, se eu coloquei a preposição para, então só posso colocar o mim. O exemplo I. Sugeriram um trabalho para eu fazer. Olha a diferença. Compare aí. Sugeriram um trabalho para mim e sugeriram um trabalho para eu fazer. Aqui já é eu, porque essa preposição aqui, para, ela não se refere ao sujeito aqui, eu, dessa oração. Ela é uma preposição que inicia aqui outra oração. E nessa segunda oração, o eu é o sujeito. Sugeriram um trabalho, é a primeira oração. Oração subordinada, ou oração principal. Sugeriram um trabalho. Olha o verbo aqui, sugeriram. Marcou aqui uma oração. Sugeriram um trabalho, a primeira oração. Oração principal. E a segunda oração, oração subordinada. Para eu fazer, olha o verbo aqui, fazer, na segunda oração. Só existe oração na língua portuguesa com verbos. E aqui 2 verbos e 2 orações. Então a segunda oração, a oração subordinada, para eu fazer. Veja aí, sugerir um trabalho para eu fazer. Viu aí? E veja a diferença das duas. Sugerir um trabalho para mim. Como aqui termina em mim, não há um verbo aqui, então eu vou usar só mim. Não posso usar o eu. Agora, quando eu digo sugerir um trabalho para, aí eu coloco um verbo depois, iniciando uma nova oração, então eu só posso colocar o eu e não o mim. Sugerir um trabalho para eu fazer e não para mim fazer. Para eu fazer, porque o eu sempre será o sujeito da oração. E aqui o eu é o sujeito da oração, da letra I. Para eu fazer, quem fazer o trabalho? Eu. Então o eu é o sujeito aqui na oração subordinada. Para eu fazer, entendeu? Então é isso aí, gente. Viu como é fácil? O eu só funciona como sujeito. O eu. E não aceita preposição. Já o mim, ele funciona como complemento. Objeto direto, objeto indireto, adjunto, adnominal, etc. O mim, sempre complemento e nunca o sujeito. E também, sempre ao lado de mim, antes dele, vem preposição. O eu não aceita preposição. Então eu digo assim, ela sorriu para mim. Ela sorriu para mim. Eu vou usar apenas aí o mim e não o eu. Está errado, porque olha aí a preposição. Ela sorriu para mim. Preposição para. E aí, então eu só posso colocar o mim. Agora quando eu digo ela sorriu para eu ficar feliz. Olha aí a diferença. Aí eu vou usar, depois de para, vou usar o eu. Porque aí é outra oração. Ó, ela sorriu, a primeira oração. E a segunda, para eu ficar feliz. Viu aí a diferença? Como depois de para eu aparece um verbo, para eu ficar, olha aí o verbo ficar, para eu ficar feliz, como aparece um verbo depois, então eu só posso usar o eu, porque o eu vai ser o sujeito dessa oração subordinada, entendeu? E não o mim. Então o eu sempre sujeito. Eu cheguei, olha aí, sujeito, eu. O eu será sempre sujeito, já o mim não. O mim
nunca será sujeito. Você não pode dizer me cheguei. Não. Me chegou. Não, não existe isso, me. Me chorou muito. Não existe. Quem fala isso é índio. Você não é índio. Entendeu? O índio é que diz me vai amanhã à sua casa. Não. O me não aceita ser sujeito. Sempre complemento. E vem sempre com preposição, o me. O eu não aceita preposição. Então, para finalizar, você diz: você gosta de mim? Você gosta de mim? Por causa da preposição de aí. Então você vai colocar o me. Você sorriu para mim? Você vai colocar o me. Olha a preposição. Você sorriu para mim. Então tem que ser me. Agora, quando você coloca um verbo, outro verbo, aí vai ser eu. Você diz assim: você sorriu para eu ficar feliz. Olha aí a diferença. Aí é eu, porque depois vem um verbo. Quando não vem verbo nenhum, é só o me. Quando vem verbo, aí você coloca o eu. É simples isso. Muito obrigado.